Irmãos, nós estamos com uma nova revista da Escola Bíblica Dominical. Ela tem sido uma bênção. A finalidade dela é nos preparar para receber aqueles que o Senhor vai nos dar e nos dando a gente ter condições de discipular. Na revista não tem tudo que existe sobre a palavra de Deus e sobre o Deus da palavra, mas tem tudo que é necessário para aquele que vai dar os primeiros passos na fé cristã crescer de forma maravilhosa, digna, bendita, né? E podermos sim, de alguma forma, transmitir o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, a graça do Senhor, e através de tudo que o Senhor for realizando, essa pessoa pode alcançar o que nós chamamos de estabilidade espiritual ali, primeira, inicial. Então, fundamental a gente ler, reler a revista, e ler e reler a revista. E o que nós estamos fazendo na sexta-feira? Bem, na sexta, nós estamos trabalhando com o seguinte tema: por que evangelizar? Né? Qual o motivo que nos leva a evangelizar? E não na sexta-feira passada, mas na sexta-feira retrasada já tivemos o primeiro estudo especial. O primeiro motivo pelo qual nós temos, sim, a necessidade de evangelizar é em decorrência do avanço do crime organizado no país. Nós vimos estatísticas, vimos todos os fatos, e hoje já 26% do território nacional, isso é um quarto, gente. Isso é um descalabro. 26% do território nacional já está dominado pelo crime organizado. E isso dói no coração. Só o Evangelho consegue retomar o coração humano e livrar a população brasileira de tamanha catástrofe. É através do Evangelho que nós vamos ter uma limitação nesse crescimento, desse avanço maligno, territorial, do crime organizado e almas se voltando para o Senhor Jesus. Hoje, nós vamos trabalhar com uma segunda motivação com a qual e pela qual, e em razão da qual, nós devemos pensar seriamente em uma vida de evangelismo, mas seriamente mesmo. Essa, infelizmente, já nos atinge. Por quê? Porque eu preciso que os irmãos vejam o crescimento exponencial da questão relacionada à ansiedade e à depressão no quadro sociológico brasileiro. Nós vamos trabalhar com exatamente dados. Eu peguei dados oficiais, inclusive já distribuí para os irmãos. Meu filho estava dizendo: eita, pai, vai trabalhar com um livrinho? Não, não é um livrinho, tá? É estatística relacionada ao último IBGE que nós tivemos em 2024. Então, pegando dados oficiais, veja que alarmante é o quadro que nós temos. Os dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Isso é o quê? Isso, desde 2014, é o dado maior e mais alarmante que nós temos em matéria de sociologia do trabalho. Eu não estou falando de questões relacionadas à família, à escola. Eu estou na questão relacionada ao trabalho, que faz com que o assunto gire
absolutamente sensível, que é a questão da produção humana e, por consequência, o pão de cada dia. O pão de cada dia. Eu preciso que os irmãos, então, entendam que jamais em nossa história nós tivemos um quadro tão difícil como esse. Jamais em nossa história aconteceu o pico máximo de gente que estava se afastando do trabalho por razões mentais foi em 2014. Isso não gera problemas somente na questão da esfera individual familiar. Isso gera problemas nas contas públicas, porque cada afastamento de um trabalhador brasileiro significa, em contrapartida, um benefício financeiro que o Estado dá para o indivíduo não morrer de fome. Entendeu? Então, a consequência não é só interna, a consequência também é o quê? Externa. Tá? A consequência não é só intrafamiliar, a consequência é também na sociedade inteira. E é muito interessante que você pare e pense num dado como esse. Por quê? Vamos analisar esse quadro. Aí, Davi, eu preciso que você pegue esse quadro para que o irmão que está me assistindo hoje possa entender essa realidade. Então, amplie ao máximo possível. Vamos lá? Isso, meu filho. Agora, aqui você tem de 2014 até 2024. Você pode abaixar um pouquinho para aparecer os anos lá embaixo, filho. Tá bom? Isso, meu amor. Tá? Então, você tem... Olha que quadro assustador. Você tem em 2014... afastamento por problemas mentais de trabalhadores brasileiros, de sala de aula, de indústria, de empresa, de comércio, 221.721 trabalhadores, todos esses com carteira assinada, todos esses gerando dentro do seu lar um problema muito sério, porque a média é de 3 a 4 salários mínimos desses que estão aí. Quando eles caem no sistema de auxílio social, isso vai para um salário mínimo. Para um salário mínimo. E aí isso gera problemas internos da família, isso gera gastos a mais em sociedade. O próprio empresário é obrigado, para não cair a produção, contratar alguém naquele contrato de experiência e ali pagar um pouco mais, isso gera problemas muito sérios. Agora, quando a gente para e pensa, foram 221 mil em 2014 afastados do trabalho porque foi uma perna que quebrou, foi um braço que quebrou, foi pneumonia que chegou? Não. Isso é dado de gente que quase pirou, entrou em loucura em razão de duas grandes doenças, ansiedade e depressão. E aí é óbvio que o quadro ele vem, tá? E se você parar e pensar, se mantém uma média ali, mais ou menos em 2018, você tem um novo pico com 219 mil, tem uma queda muito grande ali em 2020, o início de 2020, a gente ainda não tinha a pandemia decretada, mas depois da pandemia decretada, veja que rapidamente, de 2020 para 2021, você tem um salto que nós nunca tivemos. Porque 221 veio para 170, 180, 182, 219, 200, sempre se mantendo nessa média. Aí cai para 91 pedidos. E aí, de 91, me sobe para 180, quer dizer, o dobro na pandemia. E depois da pandemia, você tem um quadro de aceleração de doenças mentais tão forte que nós chegamos em 2024 num recorde como nunca antes visto
de 472.328 trabalhadores afastados por causa de ansiedade e depressão. Fora os outros quadros que trazem, obviamente, a alguém uma necessidade. Então, quando você olha o quadro, você vê que a ascendência não para. 2025 e 2026, a previsão é de praticamente quase 600 a 700 mil. A previsão. O que traz novo desespero a quem está no governo para poder fechar as contas. Porque dinheiro andou sumindo e não tem como amparar tanta gente. E não estamos contando aqui trabalhadores afastados por outros motivos, senão somente por esse quadro terrível de ansiedade e depressão. Vamos lá. O próximo quadro, irmãos, vamos juntos, é fundamental. Ele nos traz uma estatística muito mais precisa no tocante até mesmo a divisão: depressão, ansiedade, vícios. Olha que interessante, vamos lá. Amplia o máximo possível, filho. Isso, amplia o máximo possível. E eu não sei se os irmãos conseguem verificar, mas até 2020, a gente tem um quadro de doenças. Isso, filho, vai desde o início até 2020. Volta um pouquinho. Isso. O irmão consegue verificar que o quadro de doenças, ele tem uma curva até mais ou menos equânime e esperada. Porque, veja bem, se você tem uma curva que não sobe muito e não desce muito, o próprio Estado se prepara para ajudar quem necessita. Agora, veja, 2020 tem uma queda, tá? Uma queda muito radical nos dados, até mesmo em razão de quê? Até mesmo em razão de nós perdermos muitos dos dados da estatística, porque estávamos combatendo a Covid. Mas veja que assustador. Olha o cenário subindo. Lá em cima, meu filho, ó como sobe o laranjado. O laranjado é ansiedade. Daqueles 400 e pouco, 141, ansiedade. Você tem 113 em matéria de depressão. Agora, 2024, agora abaixo, ó. Vamos lá. Abre para o pai poder ler tudo. 52 mil de depressão recorrente. E aí, depois é que vem os demais, ó. Estresse, aí você tem alcoolismo, aí você tem questões relacionadas à psicose, etc. Veja que, se você somar os três primeiros, ó, estresse em razão de adaptação. Que, gente, quando nós voltamos a trabalhar em 2020, pelo menos nós, ali no Tribunal de Justiça, era um outro universo. E olharam para a cara da gente e disseram: a partir de agora, se vire, se você quiser, o pão de cada dia. Foi só isso que a gente ouviu. Aqui está um computador, aqui está o PJE, aqui está absolutamente tudo, e você tem exatamente 30 dias para se amoldar, porque a justiça tem que ser feita. Elias está aqui, Elias sabe perfeitamente disso. Né? Minha esposa está ali. A gente se adaptou a fórceps. A gente que num dia estava com um processo físico, no outro dia a gente tinha que mexer num PJE, o processo judicial eletrônico, sem saber direito para onde ia. E tinha que dar conta do trabalho. Por que a gente não pirou, pastor? Bem, ninguém sabe se quem está falando com você pirou ou não. Eu nem tive tempo de pirar. Entendeu como é que é? Porque vinha da morte do pai, tinha que estar com a igreja, tinha que coordenar todos os trabalhos da igreja,
trazer paz para minha mãe, trazer paz para o povo, dizer que o povo não ia passar fome, dizer que os pastores não iam passar fome. Foi só isso que a gente atravessou, fora isso aqui, né? Então a gente nem sabe se tem sanidade mental ainda, mas o Senhor está conduzindo a gente, né? Então, olha que interessante. Você entendeu o quadro, tá? Vamos agora, por gentileza, para que você acompanhe exatamente aqui. Aqui, obviamente, já te dou as fontes da pesquisa. Aqui você tem entre homens e mulheres, e você tem, obviamente, quadro de depressão e ansiedade maior no meio masculino. Mas o meio feminino não ficou muito atrás, né? 1.900.000 mulheres sentindo, 2.131.000 homens sentindo. E isso é doloroso, porque a maioria dos empregados com carteira assinada são homens. Entendeu? Você já imaginou o que significa isso no meio feminino? Isso no meio feminino, né? Eu me lembro perfeitamente da senhora que sempre ajudou lá em casa. Nós olhamos para ela e nós falamos, olha, fica tranquila, você não me vê enquanto o governo não disser que você pode voltar a trabalhar, mas nós vamos te enviar o dinheiro. E isso acalmou a pobre, entendeu? Ela não estava trabalhando, mas ela recebeu o dinheirinho dela, certinho, sem nenhum problema. Chegamos a dar a ela, essa senhora que trabalhava lá em casa, exatamente 1 mês adiantado de salário. E falamos, fique em casa. Depois a gente desconta. Descontou nada. Ninguém vai fazer isso com o pobre trabalhador. Entendeu como é que é? Isso serviu para acalmar a pobre e ela entender que não ia morrer de fome, né? Mas olha o quadro, olha o quadro. A consequência disso todo mundo já sabe. A consequência foi separação. Nós tivemos como nunca divórcios, separações, famílias quebradas e no meio do quadro de depressão, gente, e de estresse, o que se teve de depressão e estresse infantil foi fora da curva. Foi fora da curva. O responsável por, no Brasil, se ter um pouquinho ainda de sanidade foi a igreja. Porque a igreja era a única que chegava em público e dizia que Deus é bom, que Deus ia ter misericórdia, que o Senhor ia abençoar, que as coisas iam mudar, porque eu não me lembro de jornal nenhum falar de nada a não ser morte. Se lembra disso? A não ser morte, né? Vamos juntos. Amados, o que é que trouxe, obviamente, e arrebentou o trabalhador brasileiro, a ponto da gente chegar nesse quadro mortal que estamos hoje, nesse nível de 2024, e olha que ainda não temos os dados de 2025. Todo mundo que trabalha, sempre vai ter na vida metas a alcançar. Só que a competitividade está trazendo ao povo brasileiro o que nós chamamos de metas excessivas. E eu vou lhe provar isso. Você já viu na sua vida, antes de 2020, gerente de banco te ligar para vender seguro? Para vender. Não, gerente de banco nem falava com você. Gerente de banco nem te ligava. Para você ter acesso a gerente de banco, era mais fácil encontrar o Papa no Vaticano do que gerente de banco. Hoje não, é um desespero. Por quê? Porque está todo mundo com uma corda no pescoço. Metas excessivas. O trabalhador brasileiro vive hoje, não é com jornada de 8 horas. Ninguém mais olha para o patrão e diz, deu minhas 8 horas, estou indo. Não, meu amigo. O indivíduo fica até alcançar a meta. É jornada extensiva, não tem nem papo. Todo mundo sabe que em 90% dos estabelecimentos brasileiros, a ausência de suporte. Gente, vá a qualquer restaurante. Vá a qualquer restaurante. Se você se lembra de ir em um restaurante em 2018, 2019,
Gente, todo mundo bem vestido e etc. Hoje, meu amigo, o pobre do cozinheiro é o mesmo que rapidinho coloca a primeira roupa que está na reta e vem te servir a comida como garçom. Entendeu? E não tem problema, umas gambiarras abertas a céu aberto. É exatamente isso. Falta absoluta de suporte. Fora o assédio moral, né? Que chegou a se transformar em crime, gente. Crime. Entendeu? É o patrão em cima do empregado. Mas você é burro. Mas você é limitado. Você não produz. Está pensando que semana que vem vai estar aqui? Né? Assédio moral e conflitos interpessoais. É lógico, o dinheiro é pouco, a gratificação é pouca. Os vendedores vão comer o fígado um do outro. E, obviamente, falta de autonomia no trabalho e, por fim, condições precárias de trabalho. Isso gera o quê? Isso gera a absoluta incerteza do dia de amanhã. Absoluta incerteza do dia de amanhã. Esse dado aqui é muito interessante. Esse aqui eu tirei do PDF que eu passei para você. Isso aqui, irmãos, é algo assustador. E, meu filho, tem como pegar desde o primeiro para a gente mostrar para os irmãos na igreja. Você está vendo o crescimento? Isso é o número de CAPs no Brasil. CAPs são centros de apoio psicológico e social, que foram criados no Brasil para justamente amparar a parte da população que necessita de tratamento psicológico e sociológico. Olha o número que chegamos. Olha a expansão no Brasil. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, isso aqui é muito interessante. Não precisa ampliar nada não, filho. O primeiro ali era o número de CAPs que nós tínhamos. Foi evoluindo. O azul é o número de CAPs que hoje nós temos no Brasil. E se você parar e pensar, olha a evolução dos centros de apoio psicológicos e sociais à população. Tá? Os CAPs hoje, eles se dividem em CAPs 1, 2 e 3. E você tem, quando você digita na página do governo oficial, você tem hoje CAPs especializados para tratamento já de crianças. Aí tem CAPs para tratamento de drogados, tratamento de alcoólatras, todo tipo de tratamento. Mas os CAPs que mais hoje crescem no Brasil são dedicados a crianças e adolescentes. Tá? E há um grande problema em cima disso. E aqui estão todas as fontes, tá bom? Você pode entrar, vou disponibilizar, está tudo direitinho. Esse relatório de saúde mental em dados é o PDF que eu enviei em todos os grupos da igreja, está lá na divulgação também. Você pode abrir esse PDF, esses dados estão à sua disposição. Tá bom? Muito bem. Vamos lá onde eu quero chegar com todos esses dados. Pode retirar agora, meu filho, por gentileza. Isso, pode retornar. Eu quero chegar com os irmãos a um fato que é extremamente simples. De novo, a matemática e a estatística estão aqui para nos demonstrar a realidade sociológica brasileira. Nós não podemos mais viver no berço esplêndido que nós estamos vivendo, irmãos. Tanto nós que estamos aqui na igreja, quanto você que está me ouvindo em casa.
Por quê? Porque olha o que está acontecendo na sociedade brasileira. Por absoluta falta do evangelho legítimo, nós estamos enlouquecendo. Nós estamos crescendo de forma exponencial, como nunca em matéria de doenças mentais. E por que eu falo por falta de evangelho? Por que eu falo? Olha que interessante, há um texto em Mateus que a gente olha, deixa passar, a gente não medita, a gente não pensa, a gente não raciocina. E, gente, um texto como esse nos faz ter a noção exata de que nós temos que nos levantar e levar o evangelho, irmãos. Levar o evangelho. Se não por nós que estamos bem mentalmente, talvez por nossos filhos, nossos netos. Porque já existe na psicologia um estudo avançado, eu estava vendo essa semana, de crises mentais coletivas. Eu não sabia que isso existia. Olha que loucura. À medida que na coletividade você vai tendo crises mentais, aquilo atinge teu subconsciente. Por quê? Porque você começa a andar com gente doida. Você começa a se relacionar com um maluco. E, por incrível que pareça, socialmente, isso vai avançando, 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 avançando. E por mais que você não seja, algo no subconsciente entra. Eu não sei como isso acontece, mas algo no subconsciente entra. Você mal viu, você está com os mesmos pensamentos mordazes que o outro está. Irmãos, sujeira é sujeira. Você pode limpar seu carro hoje, a estante da tua casa hoje. Se em 2 dias você não passar o pano de novo, ela estará suja. A sujeira nos encontra. A sujeira nos acha. E a sujeira mental hoje está sendo propagada pelas redes sociais. Há uma sujeira mental incomensurável que está alcançando as redes sociais e alcançando a gente, sem a gente perceber. Agora, olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11, versículo de número 28 diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e o quê? Oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa o quê? Alma. Esse texto diz de forma muito clara que a alma só tem descanso em Cristo. Não, pastor, diz que é para ir para Ele, e aí vai encontrar descanso na alma. Olha que interessante, Jesus nunca mentiu para a gente. O que Jesus está dizendo aqui de forma indireta e clara é: a alma, sim, a minha pessoa, a alma sem a minha pessoa, ela vai viver oprimida. A alma sem a minha pessoa, ela vai viver cansada, e é extremamente simples, quer retirar da sua alma opressão e cansaço, vem a mim. É isso que ele está dizendo. E quando você pega o texto,
Aqui, você tem no original grego o que nós chamamos, irmão, de exclusividade. O fato de Jesus dizer que é para ir para Ele, e Ele é que alivia a alma, Ele está dizendo, nada mais alivia a alma. Nada mais é remédio para a alma. Pode vir a mim, e eu vou aliviar o teu jugo. Eu vou aliviar a tua alma. Agora, Ele não mente. Ele não está dizendo que o fato de estar com Ele implica a inexistência de jugo. Não, Ele não mente. Ele diz, tem jugo, tem dificuldade. Mas o meu jugo é manso e o quê? Suave. O meu jugo é diferente. O meu jugo não implica em opressão. O meu jugo não implica em dor. Por quê? Porque eu é que sou manso e eu que sou o quê? Suave. O meu jugo, por consequência, não traz opressão. Onde eu quero chegar? Irmãos, eu sei que é uma fórmula muito simples dizer isso, e eu sei que a complexidade das doenças mentais e das dificuldades mentais que vive o povo brasileiro é, assim, quase que inumerável. Mas escute, nós temos uma esperança. Eu e você não temos a capacidade de resolver a economia. Eu e você não temos a capacidade de resolver a política. Eu e você não temos as chaves do Estado na mão para poder fazer o bem para todos, está entendendo? Eu e você só temos uma saída: levar quem está oprimido e cansado ao Salvador e deixar que Ele faz o resto. Deixar que Ele realiza o resto. Gente, a gente não tem como modificar quadro nenhum, de absolutamente nada. Por mais que eu e você lutemos, a gente não tem como. Agora, o que a gente tem é a possibilidade de levar almas ao Salvador, de ajudar estas almas em tudo que nós podemos fazer, já que não dá para fazer tudo, nós vamos fazer tudo que nós podemos fazer, que é levar essas almas ao Salvador. E lá eles vão encontrar descanso. Descanso. Paz. E aí tem como recomeçar. Aí tem como sair, trabalhar. Aí tem como sair e confiar no dia de amanhã. Aí tem como sair e simplesmente entender que, mesmo com salário limitado, de alguma forma a glória de Deus se manifesta e aquilo acaba rendendo. Mesmo com pouca condição, de alguma forma a misericórdia de Deus se manifesta, e um ajuda aqui, outro ajuda lá, a bênção de Deus vem, e a glória do Senhor se manifesta. Agora, o que nós temos que fazer, cada um destes entenderem, é que o Senhor é o grande pastor de todas as almas, e que o fato de ter contato com Ele modifica todas as coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo professor que eu acompanho ele entrou em desespero completo. Alguém muito inteligente, de uma capacidade mental muito grande, professor na área civil lá da faculdade, mas ele entrou em desespero completo. E aí, a síndrome de tudo que é lado. Conversamos com ele,
falamos, vamos tratar. Ele se recusava, mas cedeu, começou o tratamento. Aí, acompanhamento de oração, acompanhamento de busca do Senhor e tudo, e sempre orando com Ele. E os áudios dele são, irmãos, são desesperadores. 5 anos passaram, ele retornou à vida. Obviamente que foi demitido, iniciativa privada. Ele foi demitido, tá? Na iniciativa privada, todo mundo sabe. Você existe enquanto produz. Não produziu, acabou. Ele foi demitido. Mas, irmãos, retomou a advocacia dele, retomou a vida, nunca faltou nada para ele. A esposa, uma profissional da área médica, está retomando agora os filhos e tudo. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, Gedeon, financeiramente hoje eu tenho muito menos, mas eu tenho o que eu não tenho antes. Eu tenho paz. Eu não tenho mais medo de sair na rua, eu não tenho mais medo de sair de casa, eu não tenho mais problema, estou reconstruindo a vida e eu tenho paz. Então, irmãos, pessoalmente, o que eu podia fazer por ele? Nada. Primeiro, que não era médico. Segundo, que não sabia o que fazer. Terceiro, encaminhar para um psiquiatra. Sim, para ser acompanhado, para tomar remédio. Será que Jesus deixou o médico só daqui para baixo? Aí, quando eu quebro um braço, vou no ortopedista, está tudo bem. Aí eu tomo um remédio para refluxo, está tudo bem, o gastro me passa. Agora, quando é mentalmente, aí não pode, porque é do diabo. Deus de misericórdia. Tem tanto psiquiatra cristão, servo do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus. E o que aconteceu? Ele tomou o remédio. Agora está passando pelo desmame, né? E já está terminando todo o tratamento, está voltando à vida. E ele disse, olha, encontrar Jesus foi fundamental. Eu tinha noção de quem era Jesus, mas encontrar Jesus foi fundamental. Então, irmãos, será que a gente não tem culpa nesses números? Pense, meu irmão, será que eu e você não temos culpa num número desse? Se você parar e pensar e botar a mão na consciência, eu e você temos culpa num número desse. Se a gente falasse um pouco mais do Evangelho, se a gente estivesse perto das pessoas, dizendo, ei, calma, você vai vencer. Se ao contrário de ficar competindo no meu local de trabalho, eu chegasse perto da pessoa e dissesse, Jesus está aqui, o Senhor está conosco, fica tranquilo, você não bateu a meta, você vai bater, eu estou orando por você, o Senhor vai te abençoar. Será que se a gente anunciasse o Evangelho e anunciasse tudo que Deus estava fazendo, será que o número de pessoas com estresse e depressão no trabalho teria chegado à marca histórica de 400 e tantos mil afastados, irmãos? Afastados. Evangelho começa em casa. Oração começa em casa. Já vai trabalhando com seu filho dizendo, ei, eu sei que você quer ganhar dinheiro, eu sei que você quer namorar, eu sei que você quer comprar as coisas para a menina. Calma, vai estudar, Deus vai te dar tudo no devido momento. Mas o meu amigo já tem tanto, inclusive ele está vendendo droga, pai. Pois é, você não precisa. Tem calma, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir as portas. Estuda, filhão, você vai chegar. Já vai acalmando seu filho, já vai acalmando sua filha. Vai dizendo que Deus tem o controle, vai orando com Ele. Vai dizendo, Senhor, abençoa, 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 abençoa. E isso já traz testemunho. Porque teu filho e tua filha no colégio dizem, não, eu não me
preocupo com o meu dia de amanhã, o que eu vou ser. Meu pai ora comigo, eu estou estudando. No momento certo, Deus vai me dar tudo. Deus vai me dar tudo. E aí testemunho de filho já vai. E aí outras pessoas já chegam perto. Irmãos, se você não tem motivos para evangelizar, porque graças a Deus, o crime organizado não tomou ainda grande parte do território do DF, você a partir de agora tem motivos para evangelizar, porque a força de trabalho no Brasil está sendo arrebentada por algo chamado depressão, por algo chamado estresse, e pais e mães de família estão tendo famílias quebradas. E eu não estou dizendo que a gente vai mudar esse quadro. O que eu estou te dizendo é que a gente conhece quem esse quadro pode mudar. Então, por Cristo, fale a teu amigo que Deus ama ele. Fale a ele que Deus ama, que Deus quer abençoar, que Deus está com ele. Seja aquele que vai anunciar as boas obras. Entendeu? A tua vizinha está ali, está dando bobeira, e você vê, gente, a gente não pode perder uma única oportunidade. A pessoa está ali meio depressiva e tudo, cabisbaixa, chega perto, chega ali no condomínio, chega perto e diz: ei, o que está acontecendo? Você sempre está tão sorridente. Olha, rapaz, meu marido está meio cabisbaixo. Não. Nós vamos orar juntas e Deus vai abençoar teu marido. Nós vamos orar juntas, Deus vai abençoar teu marido. E nessa de orar junto, ora com ela e ora, e leva outras irmãs, e vamos orando. Mal viu, ela já está na presença do Senhor. Mal viu, o marido já está perto do Senhor. Irmãos, nós temos um Deus que cuida da gente até enquanto a gente dorme. Você já pensou nisso? Até enquanto a gente dorme, o Senhor cuida da gente. O Senhor tem misericórdia da gente. O Senhor nos ama até enquanto a gente dorme. E você, minha irmã que está aqui, olhe todo dia para o teu marido e abençoe o teu marido. Bota a mão na cabeça dele mesmo. Ele sabe que tem mulher pentecostal, ele vai acordar assustado, mas ele sabe que tu está orando, não esganando o pescoço dele. Pode ficar tranquila. Entendeu? Bota a mão na cabeça e diz: eu te abençoo. Eu te abençoo com paz, eu te abençoo com graça, eu te abençoo com tranquilidade. O Senhor te abençoe no trabalho, o Senhor te abençoe no trabalho. Olha para o teu filho e abençoa, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Começa a botar a mão na cabeça desse homem, desses meninos tudinho, abençoa todo mundo. Você, meu irmão, você é sacerdote desse lar, abençoa tua esposa, ela vai trabalhar, abençoa, entendeu? Abençoa teus filhos, e diz: Senhor, meus filhos não vão entrar nessa paranoia não, porque tu és Deus de paz e de misericórdia. Gente, a gente tem muito por que orar, mas a gente tem mais ainda pelo que pregar o Evangelho. Se eu e você anunciarmos Jesus e levarmos almas para Jesus, fica tranquilo, você vai levar almas e você vai orar, você vai dizer: Jesus, tua palavra diz que tu trarias conforto, tu trarias vida, tu aliviarias aquele que está cansado, aquele que está oprimido. Senhor, traz descanso para as almas que eu vou levar para ti, para as almas que eu vou falar, traz descanso. Irmãos, o Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode mudar esse quadro. Guarda aí esse versículo, começa a evangelizar e vamos ver se a gente muda esse quadro. Vamos ver se a gente muda esse quadro, porque a realidade brasileira é essa, a realidade do nosso país é essa, e o Senhor tem que ter misericórdia da gente, o Senhor vai ter misericórdia da gente, porque nós vamos levar o Evangelho, e o Deus de toda paz, Deus de toda paz, trará aos corações aflitos
aos corações aflitos exatamente a sua grande paz. Irmãos, tem 470 mil pessoas esperando você levar o Evangelho, fora as que não estão aqui. Fora as que não estão aqui. Fora as que dizem que estão tranquilas, mas em razão de toda a mídia social, só trazer desastre, só trazer esgoto, está com a alma desesperada e cheia de esgoto, aguardando de mim e de você o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que salva, o Evangelho que traz paz. Senhor, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Eu estou, Senhor, mostrando aos teus servos as realidades sociológicas de nosso país. Atua, Senhor, em cada uma dessas pregações. Abre-nos os olhos, Senhor, para que possamos fazer entender o nosso coração, que hoje tudo que temos é produto da tua misericórdia, e que tem muita gente que precisa nessa nação de ti. Tem misericórdia e usa a mim, usa o meu irmão, usa a minha irmã, Senhor. Senhor, nós precisamos difundir o Evangelho da paz, o Evangelho que leva almas à tua presença, o Evangelho que produz a misericórdia. Ó Senhor, desperta-nos para isso. Nós, no domingo passado, Senhor, aprendemos sobre as questões relacionadas ao pecado. Nesse domingo, nós vamos aprender sobre a salvação, que a lição fique no nosso coração e que a gente possa sair daqui domingo, Senhor, já anunciando para muitas almas o teu amor e a tua graça. Ó Senhor, usa-nos para a modificação desta nação, usa-nos para a modificação deste povo. Eu te louvo, ó Deus, pelos irmãos que aqui estão. Eu te louvo por aqueles que ouviram, Senhor, a cada um de nós em casa. Deus, abençoa-nos com a tua graça, abençoa-nos com o teu Espírito, derrama, Senhor, do teu Evangelho sobre nós, faz-nos entender que só a tua palavra, só tu, ó Deus, pode nos conduzir à verdadeira paz. Ó Senhor, abre-nos para a tua voz e para a tua graça, mas ajuda-nos a levar almas que estão morrendo, Deus, na depressão, morrendo, ó Deus, na ansiedade. Usa-nos, Senhor, e cremos que tu hás de fazer milagres e prodígios. Glorificado seja o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Motivos para evangelizar não faltam, né? Motivos para falar do Senhor não faltam. E que privilégio que eu e você estamos tendo os olhos abertos para ver esses fatos e sim sermos usados pelo Senhor. O Senhor vai nos usar como canal de bênção para esse povo, para essa nação. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor.